Olá pessoal, estamos aqui agora no nosso último encontro desse módulo da pós-EAD em Metodologia do Trabalho Científico e como tarefa dessa última semana, nós vamos estar falando sobre citações e referências bibliográficas, que é o que vocês vão precisar também na confecção do artigo. E além disso, vocês precisam estar também iniciando o resumo, e os resultados esperados. Antes da gente entrar propriamente dito nas orientações sobre citações e referências bibliográficas, eu gostaria de deixar uma observação para vocês no que diz respeito ao resumo. O resumo ele vai ser uma das últimas etapas do artigo de vocês. E no resumo, vocês junto com o orientador vão está colocando um breve parágrafo introdutório, depois vai estar constando dos objetivos, da metodologia e dos resultados ou conclusões que vocês chegaram ao término do artigo, certo? É um texto simples, justificado, mas que precisa dar uma visão geral do trabalho que vocês realizaram. E abaixo do resumo vem os descritores ou palavras-chave, e aí são de 3 a 5 palavras que caracterizam o trabalho de vocês, que também será de escolha de vocês juntamente com o orientador, tá joia? Então vamos lá. Em relação às citações e às referências bibliográficas, a gente traz aqui como é que a gente deve fazer, essas citações no texto. Se for para você citar o autor antes, do texto, aí você coloca o sobrenome do autor, ano e publicação, ano de publicação da obra, no meio do texto. Não é necessário o nome do autor estar em caixa alta e nem o texto também está recuado. Já se vocês forem colocar o nome do autor no final do texto, aí vem o sobrenome do autor e ano de publicação da obra dentro de parêntese, e aí nesse caso é necessário o uso da caixa alta. Se for, aí nós temos também uma citação livre ou indireta. O que é uma citação livre ou indireta? É uma citação que você vai dizer o que o autor você vai interpretar, na verdade, É uma transcrição livre do texto do autor consultado. Não é necessário o uso de aspas. Nas citações indiretas, a indicação da página consultada também é opcional. Por quê? Porque você não vai utilizar exatamente as mesmas palavras que o autor está dizendo. Você vai fazer uma interpretação dentro da ideia do autor e vai trazer o nome dele, como a gente traz aí um exemplo. Segundo de Sorge, 1995, deve-se considerar o conceito de qualidade de ensino como algo impregnado de conteúdo ideológico, sendo que a escola deve explicitar de que qualidade está falando no planejamento de seus métodos de ensino. Isso aqui é só um trecho que foi interpretado da opinião desse autor aí, tá? Não precisa ser exatamente como o autor está escrevendo no seu texto. Por isso que o nome é citação livre ou indireta. Deve-se usar caixa alta quando se tratar de citação de um órgão. No caso, o MEC ou o Ministério da Saúde. Aí a gente vai colocar MEC, que é a sigla, e entre parênteses dizer que órgão é aquele que a gente está referindo e o ano que a gente colocou, que a gente buscou essa informação aí, que foi publicada essa informação na realidade. Procura através de suas publicações a divulgação plena de todas as atividades da área educacional no território brasileiro. Então a gente cita o que o MEC traz a respeito daquele assunto ou o órgão competente que vocês queiram citar e o ano em que essa afirmação foi publicada. E dentro da citação direta, se for menos de 3 linhas, aí a gente vai utilizar o uso de aspas e identificação da página, que são itens obrigatórios. Não é necessário recuo para citações com menos de 3 linhas.
E aí eu trouxe aqui um exemplo onde fala que as características da educação militar compartilhada pelos homens e mulheres espartanas são tão conhecidas que não vale a pena perdermos tempos em descrevê-las. Ponce, 1994, P de página 37. Então, foi menos de 3, né, linhas, e aí, ou completou as 3 linhas, não precisa do recuo. Já a citação direta com mais de 3 linhas, aí a gente vai identificar a página, que é fundamental, e dar um recuo de 4 centímetros para citações com mais de 3 linhas. E esse recuo sempre para a direita, tá? E aí eu trouxe também aqui um outro exemplo, né, para vocês estarem observando. E aí antes a gente faz como se fosse um enunciado dessa citação. Pode-se ilustrar o conceito de nação com destaque à sua identidade comunitária através do seguinte trecho. Aí vocês copiam o trecho e no final vocês vão colocar entre parênteses o autor, todo em caixa alta, o ano que foi publicada a informação e a página, certo? Muitos consideram o uso de aspas desnecessário, pois o recuo já caracteriza a citação direta. Mas aí vocês vão estar verificando junto com o orientador de vocês, se ele tem essa opção, se ele quer, né, optar que vocês coloquem as aspas ou não. E se for uma citação de citação, né? A gente pegou um artigo onde um autor citou um outro autor. Isso é o que a gente chama de citação de citação. Sobrenome do autor do documento não consultado, mais APUD, que é um termo, né, que quer dizer citado por, mais o sobrenome do autor do documento, mais a data. Então, APUD, como a gente acabou de falar, significa citado por. Ser escrito em itálico, né? Então, a palavrinha APUD, coloquem em itálico. Na referência bibliográfica, deve-se incluir os dados completos desse documento efetivamente consultado. Então, de onde foi que eu retirei aquela ideia? Foi do autor Gomes, mas Gomes citou Marconi e Lakatos. Foi do autor Marinho, e Marinho citou Marconi e Lakatos, tanto Marconi em 1980 e Lakatos em 1982. Vocês observam aí que está dentro de parêntese. Apresenta a formulação do problema como uma fase da pesquisa que, sendo bem delimitado, simplifica e facilita a maneira de conduzir a investigação. Isso aí foi o que eu utilizei lá no meu texto. Já lá nas referências bibliográficas, no final do meu artigo, aí eu vou colocar como só Marconi, Lakatos, né? Técnicas de pesquisa, São Paulo, Atlas 1982, ou então, a depender, né, se vocês forem fazer já um artigo no formato de publicação em uma revista e nessa revista as normas solicitarem que seja colocado a nota de rodapé, aí você vai pegar o número 1, que significa que foi o primeiro autor que você citou lá, e que esse autor citou também Marconi e Lakatos, e coloca como nota de rodapé o número 1, que está identificando, e o nome Marinho, Pedro A, que são o restante do nome de Marinho, a pesquisa em ciências humanas, Petrópolis, que é o nome da cidade, e Vozes, que significa a revista que foi publicada e o ano que foi publicado, certo? A primeira ilustração aí, onde está dizendo no texto, em qualquer texto, de qualquer formatação, de qualquer norma exigida, vai ser dessa forma. Agora, quando se diz nas listas de referência bibliográfica, que vem lá no final do seu trabalho, vai depender da normatização, se vocês vão adequar ou não o artigo de vocês a uma revista específica sugerida pelo orientador. Se for uma citação de informação verbal, né? O que é uma citação de informação verbal, né? É uma opinião, uma citação ou uma fala de alguém que não está escrito, mas que você julga importante essa informação está constando no seu artigo.
né? Então, apesar de não ser muito usual, alguns estudos de casos empresariais necessitam desse tipo de informação. Não esquecer de informar nas limitações do TCC, né? Que aí vocês vão estar dizendo que é uma informação verbal, que não tem como a gente consultar, a gente acessar essa informação em outra fonte. E aí vem no texto, vocês vão colocar: o novo medicamento estará disponível até o final deste semestre. Foi uma informação verbal. E lá no rodapé você vai indicar quem foi que forneceu essa informação. A notícia fornecida por John Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética em Londres, em outubro de colocar o ano. Tem outra citação que a gente utiliza muito quando a gente quer dar uma consolidação na nossa informação. A gente quer respaldar com citações de leis, ou de artigos, ou de parágrafos, né? E aí a gente vem no texto, a gente coloca um enunciado, conforme o artigo 1º da Lei 7.766, de 11 de maio de 1989, 2 pontos. Aí a gente vem para o recuo, né? E a gente coloca artigo 1º e discorre sobre esse artigo, e no final a gente coloca a fonte, no caso Brasil, 1989, a página onde está constando esse artigo. E lá no final do artigo vocês vão colocar em referências Brasil, que foi o site ou o manual que foi acessado, e colocar o número da lei, né, o ano e o dia dessa publicação, né, de 11 de maio de 1989, e o que essa lei dispõe? Dispõe sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre seu tratamento tributário, e a Legislação Federal e Marginália, São Paulo, volume 53, página 304 a 306, no segundo trimestre de 1989. Então, essa é a maneira que a gente pode colocar uma citação de uma lei que respalda e que consolida ainda mais e que dá confiabilidade à sua pesquisa. Se for citação de um documento eletrônico, a gente puxou em um outro artigo ou em um link, né, que a gente quer destacar e que é importante para o nosso artigo. Então, no texto, a gente vai colocar: o crescimento do número de funcionários do MacBank de 1997 a 2002 foi de 30%. De onde foi que eu busquei essa informação? Né? Então, do MacBank 2002. E lá nas referências, no final do texto, né, no final do artigo, onde eu vou relacionar todas as bibliografias que eu utilizei no meu artigo, eu vou colocar MacBank, né, o iMacRib, que é a identificação de como está lá o link quando a gente abre a página. E aí a gente vai colocar disponível em, e botar o link, e depois do link eu vou colocar o dia que eu acessei essa informação. Acesso em 20 de outubro de 2010, 13 de outubro de 2003 ou 1º de setembro de 2019, que aí precisa estar constando o dia que eu acessei e onde é que qualquer pessoa que lê a sua pesquisa e que queira confirmar que realmente aquela informação foi de lá, daquele local, ela vai copiar o link e vai chegar exatamente onde você retirou os dados que você colocou no texto. Então, as recomendações gerais que a gente traz, né, sobre a citação, o que é? Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, a gente vai acrescentar as iniciais de seus prenomes. Exemplo: se os dois autores do livro ou do artigo tiverem os mesmos sobrenomes, então a gente coloca Carvalho, C, 1985 e Carvalho B, 1985. Tanto esse C aí que a gente traz no texto ou B não é a questão da sequência. Podia ser outras letras aleatórias, Carvalho R e Carvalho O, né? Mas aí a gente não deixa só o nome Carvalho, não deixa só o último sobrenome. Quando se tratar de vários trabalhos de um mesmo autor, escritos em datas diferentes, a gente vai citar o sobrenome do autor, seguido das datas entre parênteses. Exemplo: se você utilizou vários trabalhos, vários artigos ou vários livros
de um determinado autor, então não vai precisar você citar várias vezes Figueiredo, ou várias vezes Oliveira, ou várias vezes Menezes, né? Você vai colocar apenas o primeiro sobrenome, o último sobrenome dele, e entre parênteses você vai colocar os anos dessas publicações. Para a citação de vários trabalhos de um mesmo autor com a mesma data, que é diferente do que a gente acabou de falar, usa-se letras minúsculas acompanhando a data. Exemplo, Silva, 1975A, que foi o primeiro que eu acessei, ou o primeiro que ele publicou. Silva, 1975B. Silva, 1975C. Então, esse A, B e C aí é a sequência dos anos de publicação, certo? Ou da sequência que você utilizou no seu trabalho. Se um documento não tiver data, a gente vai colocar e citar a expressão SD, que significa sem data, entre parênteses, Vieira SD, porque aí não tira a confiabilidade do seu trabalho e você vai registrar um documento que foi utilizado no seu trabalho. Tá? Porém, o próprio documento ele não tem data. Aí por isso que a gente usa entre parênteses SD. Omissões ou supressões são permitidas desde que não alterem o sentido do texto citado. Quando houver necessidade de suprimirem partes de uma citação, né, a gente não quer toda a citação, a gente vai utilizar apenas um trecho, porque é o que importa para o nosso trabalho, né? No início ou no final do trecho, a gente vai utilizar, entre parênteses, as reticências nesses locais. Quando suprimir partes intermediárias, aí a gente vai utilizar as reticências entre colchetes. Certo? Então, isso é importante também, porque se eu peguei só parte do parágrafo, ou parte da lei, ou parte de um texto que eu achei muito importante para acrescentar no meu trabalho, aí se eu retirei partes no início ou no fim, eu vou colocar antes, né, da parte que eu suprimi, reticências entre parênteses. Se eu tirei parte do meio do texto, aí eu vou colocar as reticências entre colchetes. E aqui a gente traz alguns exemplos, né, dentro das normas da ABNT, se for apenas um autor, né, que é Avenato, Administração, Teoria, Processo e Prática, São Paulo, McGraw-Hill, 1985. Araújo, Tecnologia de Gestão Organizacional, e aí a gente vai citando, porque aí só tem um autor em cada livro ou em cada artigo. E o nome do título do livro ou do artigo a gente traz em negrito, certo? Se for de 2 a 3 autores, a gente vai separar um autor do outro, né, apenas por ponto e vírgula, seguindo de espaço. E, da mesma forma, continua em negrito o nome do artigo, o título do artigo ou o nome do livro que a gente consultou, desses 2 ou 3 autores. Se for mais de 2 autores também, a gente vai trazer, né, Lacerda, vírgula, porque antes, e aí as iniciais do nome, etial, Economia Brasileira, São Paulo, Saraiva, 2000. Então, a gente indica-se o primeiro autor, seguindo-se da expressão etial. Então, se a gente não quiser citar o nome dos 2 autores, né, a gente só coloca o primeiro, o principal, e utiliza a expressão etial. Autor não identificado, né, aí a gente vai só colocar o nome do artigo, o título do artigo não precisa vir em negrito, aí o nome da cidade, a revista que foi publicada e o ano que foi publicado. Tá? A primeira palavra do título sempre em maiúsculo, em caixa alta. Se o livro for dividido em volumes, né, a gente vai colocar o autor, o nome do livro, terceira edição, São Paulo, Saraiva, 1999, 5V, que significa a edição, o volume, né? A edição não, desculpa, o volume. Então, nota, indica-se a quantidade de volumes seguida da abreviatura V.
se é uma enciclopédia ou alguns tratados, né, que trazem vários volumes, então é importante a gente identificar na hora que a gente estiver referenciando. Apenas parte de um capítulo de um livro, autores diferentes para o capítulo e para livro, né? Se dentro daquele livro que é colocado pelo autor Moreira, mas só que o que eu quero citar foi um capítulo escrito por Oliveira. Então a gente traz apenas as informações que dá a entender que aquela parte que a gente utilizou no nosso trabalho foi referente a um autor que não corresponde ao autor do livro. Então aqui, Fara, Marta Ferreira Santos, Estratégias de Adaptação à Crise, Tendências de Mudança no Processo de Trabalho na Construção Habitacional, em Ribeiro Luiz César de Queiroz. Azevedo, Sérgio, de A Crise de Moradia nas Grandes Cidades, da Questão da Habitação à Reforma Urbana, Rio de Janeiro, editora UFRJ, 1996, capítulo 3, página da 49 a 71. Então, primeiro eu citei a informação do livro e depois do capítulo que eu utilizei para a minha produção. Se o mesmo autor for do capítulo e do livro, então não há necessidade de eu citar mais de uma vez. Eu vou colocar apenas o autor do livro, né, o nome desse livro, né, e a edição, o estado onde foi publicado, o ano, o capítulo e as páginas que correspondem àquele capítulo. Mas também, se você não quiser indicar as páginas, não é obrigatória. Porém, fica mais completa a informação se você colocar as páginas de onde foram retiradas. Se os textos forem de órgãos, ministérios, institutos, etc., aí você vai colocar os autores desse texto, né? Aí a gente traz aqui o nome da cidade, o número do texto, que é 490, nesse exemplo que a gente trouxe, e o link de onde foi que eu retirei, né? Disponível em o link, e depois do link a gente coloca acesso em, e aí o mês e o ano que a gente acessou. Aí a gente traz aqui um outro exemplo, não foi via internet, foi físico, a minha consulta. Aí eu coloco Instituto Etos, o que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas com deficiência, o estado e o ano. Fundação IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1985, Rio de Janeiro, volume 46, 1986. Se for uma outra... Aí tem vários exemplos que vocês podem estar utilizando, né? Se for a Secretaria de Meio Ambiente, aí a gente vai colocar. Se essa informação for de documentos físicos, não precisa colocar o link. Mas se for de documentos que eu puxei pela internet, né, pelos domínios públicos, aí eu preciso colocar o link desse domínio público e o dia que eu acessei. Então, nome da entidade tem que ser por extenso, e quando a própria entidade publica o trabalho, a editora não é mencionada. Então, não há necessidade de a gente mencionar a editora se a gente já citou a entidade, né, o órgão público que a gente citou no início. Textos com autor retirados da internet. Aí a gente vai colocar o nome do autor, né, o título da obra desse autor, onde é que está disponível o link que eu tirei e, da mesma forma, citando o dia que eu acessei. Acesso em 25 de abril, a gente coloca aqui datas aleatórias. Mas aí, no seu trabalho, você vai colocar exatamente o dia que você acessou aquele artigo ou aquela informação. Tá certo? Se for de artigos, periódicos, revistas, jornais, como é que eu vou citar? O autor, o título do artigo ou do periódico, né, que traz lá, qual é o nome da revista, e aí o nome da revista vem em negrito, a cidade, a FGV, no caso aqui a entidade, o volume, o número dessa revista ou dessa publicação e a página onde está constando dentro desse periódico ou desse jornal. E o ano vem no final.
Então aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? E se foi retirado também, acessado esse artigo, esse periódico, essa revista via internet, então a gente traz aqui no último exemplo da referência, a gente traz todas as informações e no final a gente vai colocar disponível em, copia o link e o acesso também no dia que foi acessado essa informação, esse artigo, né, esse periódico que vocês que vocês utilizaram no texto e que vocês precisam citar no final do trabalho. Se for artigos de jornais com autor definido, a gente vai colocar o sobrenome do autor, né, o título do artigo e em negrito qual foi o jornal que eu retirei. Então aqui eu trouxe um exemplo. Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 de janeiro de 2000, caderno A, página 10. Se o autor não tiver identificado, aí a gente vai colocar, né, a estrela consolida, preferência nacional, e onde foi, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, página 3, 15 de dezembro de 1999. Sem indicação de seção ou caderno, né? Aí a gente vai colocar apenas a página desse jornal que a gente retirou essa informação. Se for em cadernos especiais, aí a gente vai colocar o nome desses cadernos especiais. Aí eu dei um exemplo aqui sobre as eleições, Folha de São Paulo, 20 de agosto de 1988. E aí foi um caderno especial, página de 1 a 8. Se for um CD-ROM ou outro material eletrônico, a gente vai colocar o nome do autor que traz essa informação dentro do CD-ROM. O ensino virtual desperta novo nicho de lucro. CD-ROM, Folha, edição 2000, né? Folha, no caso, é de onde eu retirei, né, essa informação, o CD-ROM que faz parte. A edição 2000, São Paulo, 31 de dezembro de 1999. E o que diz respeito à questão do dinheiro, da lucratividade, aí vai depender do subtítulo que está lá no CD-ROM. A página 2 a 5. E a identificação do número do CD-ROM. Se for eletrônico, né, online, a gente vai colocar o nome do autor, o título do artigo, e de onde foi, Estado de São Paulo, 12 de fevereiro, e no final aquela mesma informação, disponível, o link que está disponível e o dia que você acessou. Se eu quero citar dissertações de mestrado no meu artigo, aí como é que eu vou colocar o nome do autor, né, dessa dissertação, e o título da dissertação, crescimento e distribuição de renda, e eu vou identificar dissertação, mestrado em economia e finanças públicas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1994. Vocês observam que em momento nenhum a gente utiliza a sigla, né, da fundação ou da faculdade. A gente tem que colocar por extenso. Foi uma tese de doutorado, a gente também vai colocar o autor, o título dessa tese e identificar que é uma tese, doutorado em Economia de Empresas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1996. Então, traz o nome do autor, o título da tese e depois vem identificando que esse título corresponde a uma tese, de onde aí a faculdade, e, por último, a cidade e o ano que foi publicado, que foi realizada essa tese. Se for de um outro TCC, então eu vou colocar o autor, o título desse TCC, né, e aí colocar trabalho de estágio, graduação em administração de empresas, o nome da faculdade, né, e o estado e o ano. Se foi um documento que foi publicado em eventos, se foi impresso, né, em papel, aí a gente vai colocar o nome do evento, Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, número 20, 1996, que é o ano, a cidade, e que documento é esse? Foi o ANAS, e como está em papel, né, ANAS físico, a cidade, o órgão competente e o volume.
Se for eletrônico, eu vou colocar da mesma forma, porém na identificação dos anais a gente vai colocar anais eletrônicos, nome da cidade, o órgão competente, o ano e qual é a sequência desse CD-ROM, se é o primeiro, se é o segundo, o terceiro, o décimo, vem o número sempre antes do nome CD-ROM. Se for online, aí a gente vai colocar o nome do evento, Seminário Internacional sobre Democracia Participativa, Porto Alegre, aí a gente vai colocar os anais, né? Qual o nome, o título desses anais, Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1999 e, de novo, o link onde a gente retirou e o dia que a gente acessou. Se for em simpósios e congressos, da mesma forma, se for uma revista ou um anais que foram físicos, né, publicados e estão físicos, a gente vai colocar o autor daquele trabalho que a gente retirou para o nosso, está inserido esse anal é de que evento, aí a gente bota in e o nome do evento e logo depois a gente coloca o ano, a cidade, e o órgão competente pela publicação em papel, o ano e a página onde está constando esse trabalho. Se for um eletrônico online, da mesma forma que a gente dá sempre as outras orientações, coloca o autor, o título do trabalho que a gente acessou para o nosso trabalho, né, e no caso aqui, globalização e saúde, impacto nos perfis epidemiológicos das populações, que consta no Congresso, esse IN significa que consta, né, no Congresso Brasileiro de Epidemiologia, na 4ª edição, 1998, que é o ano, o estado, né, Anais Eletrônicos, Rio de Janeiro, Abrasco, que é a Associação Brasileira, no caso aqui, mas pode ser outro órgão competente por desenvolver esse evento. O ano que foi desenvolvido o evento foi apresentado numa mesa redonda e o link que foi disponível e o dia que eu acessei esse material. Se for uma publicação seriada, né, se foram várias publicações, aí o mesmo autor, aí a gente vai colocar o autor, o título, a desregulamentação nos mercados de trabalho e o emprego nas economias capitalistas avançadas, qual o estado, qual foi a instituição promotora e o ano. E entre parênteses a gente vai informar relatórios de pesquisa, número tal e o ano. E aí, indicam-se entre parênteses os títulos das séries ou coleções separados por vírgula da numeração em números arábicos, se houver. Então, se tiver mais de uma publicação, né, mais de um título, mais de uma versão, né, desse trabalho, a gente tem que colocar também os números que correspondem. Se for um documento jurídico, né, aí a gente vai colocar o estado que corresponde a esse documento jurídico, no nosso caso aqui da pós-graduação da Bahia, mas se a gente quiser trazer um exemplo de um outro estado, e aí eu puxei esse decreto, essa lei, né, de outro estado para comparar com o da Bahia, eu vou colocar lá de qual estado que ele corresponde. Então aqui no caso a gente trouxe São Paulo, entre parênteses, estado, decreto número tal, identifica tudo direitinho, e aí a gente bota o termo lex, né, coletânea de legislação e jurisprudência de São Paulo, volume número 62, número 3, e a página onde se encontra, e por último o ano que ele foi publicado. Se for uma informação retirada do Diário Oficial, aí eu tenho que identificar de qual município que eu estou tirando essa informação do Diário Oficial, entre parênteses colocar o nome município, a lei que regimenta, que regulamenta esse Diário Oficial, dispõe sobre o que esse Diário Oficial, sobre o afastamento do servidor público municipal para frequentar o curso de graduação ou pós-graduação em administração pública, e foi publicado no Diário Oficial do município de São Paulo. Aí vem o estado, o dia que foi publicado, o ano que foi publicado, a seção e a página.
se foi de uma Constituição que a gente retirou, né? E aí eu trouxe aqui a Constituição Federal de 1988 como exemplo. E o que eu tirei dessa Constituição? A Emenda Constitucional número 9, de 9 de novembro de 1995, né? Que está regulamentado na Legislação Federal e Marginália de São Paulo, volume 59, a página, né? Os meses correspondentes a essa publicação e o ano. O que a gente observa aí? Acrescenta a palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre parênteses. Se for do eletrônico, a gente vai trazer a referência da mesma forma, né? Só que a gente observa que nesse caso aqui, a gente sempre gosta de frisar que não precisa do link, porque eu estou retirando de mesmo sendo um material virtual, mas não tem o link para eu poder acessar. Não é um endereço eletrônico, ou não é online, desculpa. Então aí a gente traz de onde foi que a gente retirou, Brasil, a lei 9.362, de 13 de dezembro de 96, dispõe sobre o que? As medidas reguladoras do abastecimento de mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro, né? E está dentro da legislação, a coleção de legislação e jurisprudência, legislação federal e marginália, o estado, o fascículo onde está inserido, a página e a sequência desse CD-ROM. Se for endereço eletrônico online, aí a gente vai trazer toda a descrição e no final também sempre o mesmo termo disponível em, bota o link e depois acesso em e a data que eu acessei. Então é isso, pessoal. Essas são as informações básicas, né, que vocês precisam ter. Na hora, claro que não vai dar para vocês decorarem todos esses detalhes, mas quando vocês estiverem confeccionando as referências bibliográficas do artigo de vocês, voltem a esse material. Além desse material aqui que a gente está gravando, tem lá disponível também só o material para vocês consultarem, sem a gravação. E aí vai tirando as dúvidas. De acordo com o material que vocês consultaram, como é que vocês vão citar no final do artigo que vocês estarão produzindo junto com os orientadores, tá bom? Desejo aqui uma boa produção e agradeço a contribuição e a colaboração de vocês. E tenho certeza que vocês estarão produzindo excelentes artigos para finalizar o módulo, né, e finalizar também a pós-graduação de gestão que vocês estão fazendo EAD aqui pela UESP.